Sabe aquela cena? Você tá tentando conversar, mas a pessoa, assim, não tira o olho do celular. Nossa, super comum. Ou então, pior, quando a gente mesmo se pega olhando notificação sem parar, mesmo querendo focar em outra coisa. É isso. A distração parece que virou o padrão, né? Totalmente. É um desafio e tanto hoje em dia. Com certeza. Essa tecnologia toda que nos conecta, ela também briga feio pela nossa atenção, né? E a atenção é um recurso, nossa, muito mais vital e complexo do que a gente costuma pensar. Exatamente esse é o nosso papo de hoje. Vamos mergulhar na atenção, no foco, olhando pelas ideias do Daniel Goleman, do livro Foco. Ótimo tema. A ideia é, sabe, entender melhor como é que a nossa mente direciona essa energia, por que isso é tão importante, como essa era digital está mexendo com tudo. Uhum. E, claro, o que a gente pode fazer para, sei lá, fortalecer essa capacidade de concentração. Perfeito. E a gente vai usar os insights do Goleman, né? Ele vai fundo na neurociência da atenção, mas também ele traz as implicações práticas para o trabalho, para os relacionamentos, até para como a gente entende o mundo. Ele tem um modelo bem interessante para a gente pensar nisso. Sim, aquela tríade do foco, né? Ele diz que a gente precisa de 3 tipos de atenção funcionando bem. O primeiro é o foco interno. Isso. É a nossa capacidade de, tipo, olhar para dentro. Perceber sentimento, valor, intuição. É essencial para autoconsciência, para tomar decisão alinhada com quem a gente é, sabe? Exato. O segundo é o foco no outro. Aí já entra a empatia, né? A nossa habilidade de se conectar com as pessoas, de entender a perspectiva delas, sentir o que elas sentem. É a base de relacionamento e de colaboração. Fundamental. Totalmente. E o terceiro é o foco externo. Isso é mais sobre perceber o mundo em volta, né? Entender como os sistemas funcionam, seja o mercado, a ecologia, a sociedade, a visão do contexto maior. Isso. E o ponto-chave, assim, é que esses 3 não são separados, sabe? O Goleman argumenta que uma vida equilibrada e, olha, principalmente uma liderança eficaz, depende da harmonia entre eles. Faz sentido. Pensa bem, um líder sem foco interno, ele fica perdido, sem rumo. Sem foco no outro, ele não persegue a equipe, o clima, fica meio cego pro lado social. Aham. E sem foco externo, ele é pego de surpresa pelas mudanças, não antecipa nada. Falta um e a coisa toda desanda. A performance cai. E o lado bom, né? A parte animadora é que, segundo Goleman, e ele cita várias pesquisas, a atenção não é uma coisa fixa. Não mesmo. Funciona como um músculo. Dá para treinar, dá para fortalecer com prática direcionada. A gente não está condenado a viver distraído, né? Exato. O que nos leva direto pro grande desafio, o bombardeio de distrações da vida moderna. É o que o Goleman chama de momento humano ameaçado. É uma imagem forte mesmo. Ele descreve umas cenas que a gente vê todo dia. Pessoas juntas, fisicamente, mas cada uma na sua tela, mentalmente separadas. Uhum. Aquela presença só de corpo. Exato. Aquela sensação de estar presente de corpo, mas com a mente longe, virou normal. Lembra daquele termo puzzled? Aquela mistura de irritado com confuso quando alguém pegava o celular no meio da conversa? Lembro. Hoje quase ninguém mais liga, né? Pois é, passou batido. E o impacto disso nas conexões é, assim, muito real. O Goleman menciona uns estudos que mostram a troca gigantesca de mensagem de texto em vez de ligação ou conversa cara a cara, principalmente entre os jovens. Imagino. E isso pode levar a um déficit, sabe? Na capacidade de ler os sinais não verbais, expressão facial, tom de voz, coisas cruciais para a comunicação, para a empatia. A gente vai ficando menos habilidoso em ler as pessoas. Aí surge aquela tal atenção parcial contínua. A gente está sempre meio atento a um monte de coisa, mas sem aprofundar em nada. Exatamente. O resultado, como aquele economista, o Herbert Simon, previu lá nos anos 70. Sim, em 77. Isso. A riqueza de informação cria pobreza de atenção. Tem dado demais e foco de menos para a gente processar com significado, né? Perfeito. E isso tem custos reais. Desde, sei lá, perder uma oportunidade numa reunião porque a cabeça viajou, Quem nunca? né? Até a dificuldade cada vez maior de achar tempo para refletir sobre o que realmente importa. Tem um consultor que o Goleman cita, o Tony Schwartz, que fala que a dificuldade em gerenciar a atenção é o problema número 1 dos clientes executivos dele. Caramba!
Ok, então para a gente poder lidar melhor com isso, como é que a nossa atenção funciona biologicamente falando? O Goleman simplifica em dois sistemas principais no cérebro, né? Isso, ele ajuda a gente a entender. O primeiro é o sistema ascendente, ou bottom-up. É a nossa mente mais automática, rápida, intuitiva, emocional. Opera ali nos bastidores, sabe? Sem esforço consciente. Ah, tipo os hábitos. Exato, hábitos, reações instintivas e até aqueles insights que parecem surgir do nada. O Goleman ilustra isso com histórias de cientistas, artistas, a maestria em qualquer área, tipo a visão de campo de um atleta craque, vem desse sistema bem treinado. Legal. E o outro? O outro é o sistema descendente, ou top-down. Esse é o nosso controle voluntário. É mais lento, deliberado, ligado lá ao córtex pré-frontal. É ele que a gente usa para focar de propósito, sabe? Ignorar a distração, planejar, resistir a impulso, manter a calma sob pressão. É tipo o maestro da nossa orquestra mental. Entendi. O maestro. Só que o problema é quando esses sistemas entram em conflito. O Goleman conta a história daquela atleta, a Lolo Jones. Ah, sim, das Olimpíadas. Isso. Ela perdeu uma medalha porque começou a pensar demais na técnica durante a prova. O sistema descendente, o pensamento consciente, atrapalhou o ascendente, que eram os movimentos automáticos treinados. Que coisa! Acontece muito com atleta de ponta, músico e até no dia a dia. Pensar demais na hora errada pode sabotar a performance que devia ser fluida, automática. Faz todo sentido. E essa sobrecarga constante no sistema descendente, tentando lidar com 1000 distrações digitais, parece que enfraquece nosso autocontrole geral, né? Exatamente. O Goleman até sugere uma ligação entre essa explosão de tecnologia e o aumento de problemas como obesidade, por exemplo. Como se a fadiga mental diminuísse a nossa capacidade de resistir a tentações, sabe? Complicado. E tem um outro ponto importante, o sequestro neural. Quando a gente percebe uma ameaça real ou imaginária, a amígdala, que é nosso radar de perigo, ela dispara e assume o controle. Ah, o famoso fight or flight. Isso, emoções fortes como medo, raiva, elas sequestram nossa atenção, fecham o nosso foco e fazem a gente agir por impulso. Dificulta pensar com clareza. A resiliência, essa capacidade de se recuperar, está muito ligada à capacidade do córtex pré-frontal de acalmar essa reação da amígdala. Entendi. Mas assim, nem toda distração é ruim, né? O Goleman também fala do valor da mente que divaga um pouco. Sim, sim. Ele questiona essa ideia de que só o foco total, direcionado, é que é produtivo. A mente divagadora, o que chamam de modo padrão do cérebro, é onde muitas vezes a gente faz conexões inesperadas, tem ideias criativas. Tipo tomar banho e ter uma ideia genial. Exatamente. O que acontecia com aquele criptógrafo, Peter Schweitzer, que resolvia problemas super complexos enquanto caminhava, sabe? Deixava a mente trabalhar em segundo plano. O desafio é equilibrar isso com a capacidade de ter foco sustentado quando precisa. E aí entra a preocupação, que já vinha lá do filósofo Heidegger, de que a tecnologia pode estar minando isso, nos afastando do pensamento meditativo. Interessante esse equilíbrio. Voltando para os tipos de foco da tríade. Vamos começar pelo foco interno, a autoconsciência. Como é que a gente cultiva isso? Boa. O Goleman usa a história do George Lucas. Ele preferiu manter o controle criativo de Guerra nas Estrelas, em vez de pegar mais dinheiro. É um exemplo de decisão guiada por valores internos fortes. Boa. E neurologicamente, isso está ligado à ínsula, uma área do cérebro que monitora nosso estado corporal, os tais sentimentos viscerais. Quanto melhor a gente percebe nossos sinais internos, tipo batimento cardíaco, respiração, mais conectado a gente está com as nossas emoções, intuições. É o que o Goleman chama de eu do presente, imediato. Diferente daquele eu narrativo que fica remoendo o passado ou planejando o futuro. E parte dessa autoconsciência é também entender como os outros veem a gente, né? Que nem sempre é fácil. Lembro da história daquele executivo de tecnologia. Ah, sim. Que era visto como super agressivo pela equipe, mas ele se achava ótimo. Esse mesmo. Exato. É o selfie do espelho que o filósofo George Santayana falava. A nossa autoimagem é muito influenciada por como a gente acha que os outros nos percebem.
Ferramentas como feedback 360 graus podem ajudar a diminuir essa diferença entre autoavaliação e percepção externa. E essa diferença aumenta com o poder, né? Aumenta. O Goleman aponta isso. Pessoas em cargos mais altos tendem a ter uma visão mais inflada de si, até porque recebem menos feedback honesto. Aquele estudo que ele cita sobre o tom de voz dos cirurgiões é impressionante. Os que soavam mais arrogantes eram mais processados por erro médico. Mostra como essa percepção externa tem consequência real. Nossa, e isso já conecta direto com o foco no outro, a empatia. O Goleman divide em 3 tipos, certo? Sim, 3 tipos principais. A empatia cognitiva, que é entender a perspectiva do outro, tipo ver o mundo pelos olhos dele. Ok. A empatia emocional, que é sentir com o outro, aquela ressonância afetiva, sabe? Uhum. E a preocupação empática, que a gente pode chamar de compaixão, é se importar e ter o impulso de ajudar. Todas são importantes, mas precisam de equilíbrio. Equilíbrio. Por quê? Olha, porque a empatia cognitiva sozinha, sem a emocional ou a preocupação, pode ser usada para manipular. É o perfil daquele psicopata charmoso, sabe? Sei. Por outro lado, sentir demais as emoções dos outros, a empatia emocional em excesso, pode levar ao esgotamento. É a fadiga da compaixão, muito comum em quem trabalha ajudando os outros. Imagino médicos, enfermeiros. Exato. E a falta de empatia também é ruim. Aquele exemplo que o Goleman dá de um aparelho médico robótico que distanciava a enfermeira do paciente, isso prejudica a qualidade do cuidado, a conexão humana. Para ter empatia, precisa sintonizar. E para sintonizar, precisa de atenção. Entendi. E como isso se liga com aquela dificuldade que algumas pessoas têm em situações sociais? Aquela dislexia social. Então, algumas pessoas têm mesmo dificuldade em captar as pistas não verbais, as regras que não são ditas, sabe? O tom emocional de uma interação. O Goleman menciona o caso de um gerente acusado de assédio que simplesmente não percebia como as ações dele eram interpretadas pelos outros. Falta essa sintonia fina com o contexto social, essa leitura das entrelinhas que faz a inteligência social. Entendi. E essa leitura de contexto, mas numa escala maior, mais ampla, é o foco externo, né? Entender os sistemas. Exatamente. O Goleman ilustra isso super bem com a história do Larry Brilliant. Ele começou colecionando moedas antigas na Índia e sacou que elas mapeavam rotas comerciais de séculos atrás. Que legal! Muito. E depois, trabalhando com saúde pública, ele usou essa mesma lógica de rastrear padrões para entender como as doenças se espalhavam. Ele conectou coisas que pareciam não ter nada a ver, tipo urbanização, sistema de água, velocidade de transporte, para prever e combater epidemias como varíola, pólio. É conseguir ver o quadro geral, né? As conexões que não são óbvias. Isso. Pensamento sistêmico é isso. Reconhecer padrões, interconexões. Não é uma área específica do cérebro, é uma habilidade que a gente aprende. E é crucial para lidar com problemas complexos, aqueles problemas cruéis ou super cruéis, como ele chama. Pandemias, mudanças climáticas, onde causa e efeito são múltiplos, interligados e muitas vezes distantes no tempo e no espaço. O Big Data pode ajudar nisso, né? Tipo o Google Flu Trends, prevendo surto de gripe. Pode sim, dados podem revelar padrões escondidos, mas o Goleman também alerta para a cegueira sistêmica. Primeiro porque a tecnologia pode fazer a gente esquecer conhecimentos antigos sobre sistemas naturais, como na história do navegador polinésio Malpiayug. Verdade. E segundo porque nosso cérebro evoluiu para reagir à ameaça imediata visível, um tigre. Não para perigo lento, abstrato como o aquecimento global. Falta aquele sinal emocional de urgência, sabe? É o que aquele cara, o John Sterman, que o Goleman cita, fala sobre efeitos colaterais, que na verdade são só efeitos de a gente não entender o sistema todo. Exatamente. Construir mais estrada para aliviar o trânsito pode acabar piorando o problema lá na frente. Exato. Para combater essa cegueira, o Goleman sugere focar na transparência, como a análise de ciclo de vida de produtos, que mostra os impactos escondidos, e ele traz uma ideia muito poderosa, o handprinter. Handprinter. Que é isso? Em vez de focar só na nossa pegada negativa, footprint,
Focar no impacto positivo que a gente pode gerar. A nossa impressão digital positiva. Psicologicamente, é mais motivador focar em construir algo bom do que só em reduzir o ruim. Aquele exemplo do projeto de isolamento térmico na escola do Maine mostra como uma pequena ação positiva pode ter um efeito cascata enorme. Nossa, faz todo sentido. Muito bom isso. Então, tá. Se a atenção é um músculo e a gente viu os desafios, os tipos de foco, como é que a gente pode, na prática, fortalecer essa habilidade? Bom, o Goleman dá muita ênfase na prática deliberada, que é um conceito do Anders Ericsson. Não adianta só repetir algo por 10.000 horas. Precisa de treino focado, com feedback constante de um mentor, de um espelho, de métricas. E tem que sair da zona de conforto para corrigir erro, para aprimorar a técnica. É isso que separa o especialista do amador. O amador tende a automatizar e estagnar. O especialista mantém o foco descendente ativo, corrigindo. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar, depende dessa atenção focada. A história daquela corredora de trenó, a Susan Butcher, que ele conta, Incrível, né? ilustra bem isso. Treino super intenso, focado, conexão profunda com os cães, superando tudo. E tem também o Thupten Jinpa, o intérprete do Dalai Lama, com aquela memória absurda, fruto de anos de treino mental focado. Exatamente. E uma ferramenta-chave para esse treino e atenção é a atenção plena, o mindfulness. Ah, o famoso mindfulness. Compreendido. Não é sobre esvaziar a mente, sabe? É sobre treinar a capacidade de observar o fluxo dos pensamentos, das sensações, sem se deixar levar por eles. E trazer o foco de volta para o presente quando a mente divaga. Aquela prática simples de prestar atenção total no muva-passa, que o Goleman descreve. Parece simples. Mas treina exatamente isso, a capacidade de direcionar e manter a atenção voluntariamente. E isso funciona mesmo? Tem comprovação? Tem bastante pesquisa indicando que sim. A prática regular de mindfulness fortalece o controle cognitivo, ajuda a ignorar distrações, aumenta a metaconsciência, que é perceber que você se distraiu, e reduz a ruminação mental, aquela tagarelice interna do circuito eu. Programas como Busque Dentro de Você do Google aplicam isso no ambiente corporativo e mostram bons resultados em bem-estar, foco. Interessante. E, além do mindfulness, o Goleman fala bastante da importância do foco positivo, né? Muito. Baseado no trabalho de pesquisadores como a Bárbara Fredrickson e o Richard Boyatz. A ideia é que focar só em problema, em déficit, ativa circuitos cerebrais ligados à ameaça e nos fecha. Já focar em sonhos, em objetivos positivos, em pontos fortes, ativa circuitos de recompensa. Isso nos torna mais abertos, criativos, resilientes. Aquela proporção losada que sugere uma alta taxa de interações positivas sobre negativas em equipes de sucesso reforça isso. A abordagem de coaching do Boyatz, focado em visualizar e praticar um futuro desejado, é um exemplo prático disso. Legal. Então, para a gente amarrar tudo, temos a tríade do foco, interno, no outro, externo, os desafios da era digital para nossa atenção, os mecanismos do cérebro, por trás disso tudo, da atenção e da distração, os sistemas ascendente e descendente, isso, e as estratégias práticas como o treino deliberado, o mindfulness e esse foco no positivo para cultivar uma atenção mais forte, mais direcionada. Exatamente. E vale lembrar que desenvolver esses diferentes aspectos do foco não é só para ser mais produtivo, né? É sobre ter mais autoconsciência, construir relacionamentos mais profundos e navegar o mundo de forma mais consciente, mais eficaz. É sobre a qualidade da nossa experiência de vida, no fim das contas. Com certeza. E, para nossa reflexão final, acho que fica uma pergunta importante. Se a atenção é mesmo tipo a moeda mais valiosa hoje em dia na era da informação, como é que a gente está investindo a nossa? Onde será que um pequeno ajuste deliberado no nosso foco, seja para dentro, no outro ou no mundo lá fora, poderia gerar um maior retorno para o nosso bem-estar e para a nossa compreensão das coisas? Ótima questão para a gente levar e pensar a respeito. Fica aí a provocação. Bom,
Agradecemos demais a companhia nessa nossa exploração sobre foco e atenção, com base nas ideias do Daniel Goleman. Foi um prazer. Até a próxima!